Boa tarde, fala meu irmão, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa tarde. E Faz hoje a gente parte. vai trazer temas muito relevantes, né? Vamos discorrer aí ao longo dessas lives aí a questão dos principais erros. Bom, então deixa eu já iniciar falando para o nosso convidado, né? Que hoje o Rafa está como convidado, para ele se apresentar para vocês. Rafa, conta um pouco aí da sua trajetória e também fale um pouco em toda essa sua experiência e tal. Tem muito licitante errando por aí. Fale aí um pouco da sua trajetória, o que você anda vendo aí e conte um pouco da sua história. Beleza, meu amigo. Para quem não me conhece aqui, eu sou Rafael Ícaro, atuo nesse mercado de licitação aí há pouco mais de 14 anos. Comecei cedo como aprendiz em uma empresa de manutenção, estou lá até hoje, sou o gerente geral da empresa e também aí atuo como consultor e tudo mais. Mas a ideia é realmente a gente trazer aí como ajudar, né, o Antônio, esses licitantes, porque nessa trajetória, tanto eu errei, a empresa errou, clientes erraram, pessoas erram e vem tirando dúvidas com a gente, né? Porque são muitos erros. E a gente selecionou 10 desses erros para a gente trazer nessas lives aqui, que vai trazer realmente muito sucesso para essas pessoas. Então, a ideia é a gente pontuar os principais erros que você comete e não tem o seu sucesso na licitação, né, meu amigo? Vamos para cima. E você se apresenta também, porque pode ter alguém aqui que não te conheça. Maravilha, Rafa, gratidão aí. Bom, meu nome é Antônio Lima, sou servidor público municipal e há mais de 10 anos eu atuo exclusivamente com licitações. E a ideia é justamente isso. De um lado nós temos o fornecedor, de outro nós temos o comprador, né? O pregoeiro. Então, nesses 10 anos, mais de 10 anos atuando aí no mercado, eu já desclassifiquei e inabilitei muitas empresas por erros que podem passar desapercebidos. Por mais que a empresa tenha experiência, por mais que ela atua, muitas vezes ela acaba cometendo alguns erros. E estes erros a gente fez um compilado. Inclusive, se você já passou por alguma desclassificação, você já foi inabilitado alguma vez, se você, pregoeiro, já desclassificou empresas, já inabilitou empresas, por favor, vai colocando aí nos comentários quais são os maiores motivos de inabilitação e desclassificação de empresas. Eu e o Rafa também queremos saber. Então, vamos lá, vamos iniciar então, Rafa. Eu vou trazer o Vamos lá. primeiro erro que a gente elencou aqui, onde a gente vai trazer um contexto maior, não será somente falar, não, erra aqui, erra ali, erra do outro lado. Então, vamos trazer um contexto muito grande. E o primeiro erro que eu vejo, o básico, o erro inicial para todas as pessoas que estão iniciando ou que até mesmo já estão no mercado, é a questão, trouxe até uma frase, que é a seguinte, ó, a licitação ela é um meio e não um fim. Parece meio que óbvio, mas muitas pessoas tratam a licitação, muitas pessoas acreditam que as licitações é o fim. E não é, ele é um meio para se chegar na aquisição do objeto ou a prestação do serviço. Então, o processo licitatório ele é um intermédio entre a convocação e a demonstração de uma necessidade e o sanar dessa necessidade. Né? E já trazendo aqui a palavra-chave para isso, neste caso, você não vende um produto ou um serviço, você vende uma solução para a necessidade. Tá? Guardem isso, você não vende um produto ou um serviço, você vende uma solução. E dentro desse primeiro erro, Rafa, eu quero destacar alguns subitens aqui e você pode até ir pontuando e dizendo. Entre eles, o que eu destaco como um dos principais é a questão da minuta contratual. Ergue a mão aí e me diz quem lê a minuta contratual. Aliás, você sabia que dentro de todo edital é obrigado a ter uma minuta contratual? Escreve aí nos comentários que eu quero ler. Seja sincero. Ninguém está aqui para te julgar nada. Vamos ser sinceros, porque quanto mais sinceridade, melhor a gente vai poder ajudar e trazer conteúdos, até mesmo para, às vezes, um amiguinho ali não está sabendo como fazer. Então, vamos ser sinceros. Quem aí lê a minuta do contrato e quem aí nem sabia que tem minuta de contrato dentro dos editais? E tem uma outra questão também que elencamos aqui, Rafa, que é a questão de participar de uma licitação que não é sua expertise.
Então você pega ali o bonde andando. Por exemplo, eu, Antônio, eu sou expert em informática e de repente eu estou vendo que todo mundo está vendendo luva e máscaras e aí eu vejo que por conta da pandemia houve um relaxamento em relação às exigências e eu falo, cara, vou entrar nesse mercado, vou vender luvas e máscara. Rafa, tem até uma história que a gente estava até verificando, né, há um tempo atrás, que aconteceu conosco, que é bem similar a isso. Se você quiser discorrer em relação a essa história que nos procuraram de uma empresa que não necessariamente tinha correlação com um determinado objeto, a gente não vai usar o objeto nem nada, mas só para exemplificar, e ela acabou ficando na mão porque ela não tinha expertise. Você imagina o seguinte, eu e o Rafa, nós somos parceiros, eu tenho uma cumplicidade com o Rafa, então é diferente a negociação entre eu e o Rafa. Agora é diferente se eu simplesmente chego lá para o Rafa e falo, você não me dá preço para isso? O Rafa vai lá me dar o preço. Mas será que vai manter? Será que existe essa cumplicidade? Rafa, a palavra está com você. Exatamente, amigo. Imagina, você tem um objeto, né? A pessoa, quando ela realmente vai prestar algum tipo de serviço, vai fornecer alguma coisa, ela tem que ter um negócio. Ela não pode chegar simplesmente e falar assim, eu vou vender para o governo porque eu quero vender. Ou então eu quero vender o que eu quiser. Então tudo isso faz parte de você não ter nenhum erro lá na frente. E o que aconteceu nesse caso foi isso. Ela tinha um objeto de prestação de serviço e simplesmente entrou numa licitação de material de Covid, de material de limpeza, de material, né, de higiene e tudo mais. O que aconteceu? Ela simplesmente foi sancionada, porque ela não tinha fornecedores de qualidade, ela não tinha os subterfúgios necessários para poder participar daquela licitação. Ou seja, foi um erro crasso que ela cometeu, achando que vender para o governo pode vender qualquer coisa, né, Antônio? E simplesmente chegou lá e teve um problemaço. Por quê? Porque possivelmente ela vai ser sancionada. Então a nossa ideia aqui é antever tudo isso. É por isso que a gente está nessa live aqui. Então a gente trazer esses principais erros e, dentro desse primeiro erro, informando que a licitação ela é um meio e não um fim. Lembrando que até há pouco tempo eu fiz uma postagem sobre isso, né? Beleza, às vezes pode parecer até fácil para quem participa de licitação, beleza, mas você não pode esquecer da execução. Então, a execução é o mais importante. Não é a licitação em si. Você ganhou a licitação, beleza, atendeu e tudo mais. Mas você não pode esquecer que você tem que executar aquele serviço, prestar aquele serviço ou fornecer aquele material, atendendo todos os requisitos que estavam onde? No edital, na minuta contratual, de referência, na planilha e tudo mais. Então, o que acontece? Se você presta algum tipo de serviço, não reinvente a roda. E foi esse caso que aconteceu, caiu aí no nosso colo, e realmente não tinha muito o que fazer, porque ela prestava um tipo de serviço, um tipo de objeto, e quis entrar em um outro cenário que não era de competência dela, né? Então, ela não entendeu ali o mercado, simplesmente acabou se prejudicando. Então a gente está aqui hoje trazendo alguns exemplos. Esse é um exemplo, mas é o que mais acontece. Vamos contar muita coisa, tem muita coisa ainda por vir. Estamos aí com apenas 10 minutos aí de live. Rafa, um outro que é clássico também, cara, é o seguinte, a empresa, ela é MEI ou ela é do Simples, e ela não calcula que aquela contratação vai fazer ela desenquadrar. E aí ela vai e participa da licitação. E aí ela baixa, ela afunda o preço naquela expectativa de ganhar. O que vocês têm que entender é o seguinte, licitação não é uma competição em que um tem que ganhar e o outro tem que perder. A licitação é um simples meio de seleção. Pensa em seleção, não pensa em competição. Guarda essa chave que é muito importante. Pense em seleção e não pense em competição. Não pense em competição. Eu tenho que ganhar a todo custo. O meu concorrente vai ganhar. Deixa o concorrente ganhar. Deixa. Mas ele vai crescer muito se ele ganhar. Maravilha, que ele cresça exponencialmente. Existem outras licitações e aí vem um bordão que eu sempre trago. Todas as licitações são para todos, mas você não é para todas as licitações. Guarde isso. Frase da mamãe, você não é todo mundo. Então, guarde isso, que você não terá problemas em relação a isso. Então, é muito importante. É muito importante, você que é MEI, você que é do Simples, já calcular. Essa contratação, existe o potencial de me desenquadrar? Existe. Então, ponto. É um primeiro ponto. Então, quando eu fizer a minha proposta, eu já tenho que pensar nisso. Que hoje eu tenho alguns benefícios fiscais, mas quando eu desenquadrar, eu não terei. Já começa por aí. Segundo,
Será que vale a pena eu desenquadrar do Simples, eu desenquadrar de MEI por causa de somente essa contratação? É o segundo ponto que você tem que ter. Dica de curso. Dica de curso. Isso a gente entrega nos nossos cursos de formação, tá bom? Então, isso você tem que ter, você tem que saber. Então, vamos correr para o segundo ponto, porque são 10. Vamos ao segundo ponto, que é o segundo erro, e essa frase exemplifica muito bem. Excesso de burocracia engessa, a ausência trava. Hã? Exatamente. Isso mesmo. Excesso de burocracia, ele engessa, porém a ausência trava. Por que a gente fala isso? Que é a questão de você jogar o jogo sem saber as regras do jogo. Essa Aquele é velho exemplo. Esse final de semana, por exemplo, o Rafael Ícaro estava jogando a clássica peladinha do final de semana. E aí o Rafael Ícaro não sabe como jogar a peladinha do final de semana e ele está olhando que alguém pega a bola com a mão. E é o Rafael Ícaro lá no meio de campo com aquele sol estralando, perdendo de 2-0 do Vasco. E aí ele dá aquela olhada e fala, meu Mengão não vai perder hoje não. E ele gruda a bola no meio de campo e sai correndo, tentar fazer um ponto no futebol americano. Né? Fazer um touchdown. Cara, pode ir, Arnaldo, não pode. Foi justamente expulso de campo. Por quê? Porque ele não sabe das regras do jogo. Meu irmão, quer discorrer um pouco em relação a isso? Sim, exatamente. Eu sempre trago o exemplo, e você também traz esse exemplo, né, Antônio, da questão do próprio futebol. O futebol ele tem regra. Você imagina, se não tivesse regra lá naquele jogo, né? Se não tivesse, de repente, o VAR hoje em dia. Então, as regras, elas são necessárias. A burocracia, ela tem um peso muito forte. Mas quando você fala em regra, já começa a dar uma tranquilizada. Por quê? Porque regra é para a vida. Você tem regras, você tem que ter regras na sua vida. Seja uma vida pessoal, profissional, seja num jogo que você está assistindo, seja numa festa de aniversário que você está organizando, porque você tem horário. Então, tudo é feito de regras. Não tem jeito. Então, se a gente colocar isso na cabeça, desmistificar a burocracia, trazer como a questão de regras, entendeu? Seja você torcendo para o Palmeiras, seja quem for, não interessa. O que importa realmente é você desmistificar e trazer as regras como seu aliado. E quanto mais difícil, Antônio, quanto mais burocracia ou mais regras tem, e mais você conhece aquele nicho, aquele mercado, aquela licitação, aquele edital, aquele conteúdo, você vai dominar muito mais e os seus concorrentes vão ficar de fora. Porque, não, é muito difícil, eu não vou me meter nisso não, porque é muita burocracia, é muita regra, que seja. E aí ele não vai querer se meter. Mas você, de uma forma inteligente, você vai estar lá e você vai ler, você vai estudar, você vai guerrear e vai bater de frente. Perfeito. Imagina, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos na Índia, né, o trânsito, o caos que é. Aí você traz um pouco aqui para o Brasil, que o regimento é bem mais rígido dessa questão do trânsito. E aí você pensa, cara, aqui no Brasil, que está cheio de regra, pessoas andam, não dá seta, corta os outros, faz fila dupla, para em cima de sinal de pedestre, passa no sinal amarelo, enfim. E tem regra pra caramba, meu. Tem regra pra caramba. Imagina se não tivesse regra. Ia ser um Deus nos acuda. Como que seria? Então, nas licitações, a regra ela é benéfica. E mais uma vez eu repito a questão da burocracia, que para muitos é o maior problema. Excesso de burocracia engessa. Ausência trava. Que é como se fosse o trânsito. Imagina se não tivesse semáforo. Todo mundo quer passar. A preferência é minha, eu quero passar. Eu não sei se vocês já repararam. Faça o teste. Quem mora numa cidade que tem poucos semáforos, ou ainda que você mora numa cidade que tem semáforo, pensa na hora do rush, naqueles cruzamentos que não tem semáforo, e a preferência do outro. Fala pra mim que hora que você consegue atravessar. Você não consegue, você fica travado, você fica parado. Agora, se existisse uma burocracia, um sinal de um semáforo ali, ia ter a sua vez e a vez do outro. Todo mundo ia passar, talvez numa velocidade menor, mas todo mundo iria fluir. Diferente de quando você não tem essas regras. E a burocracia, gente, eu costumo separar ela em duas partes. A burocracia interna da sua empresa e a burocracia externa, que não depende só da sua empresa, ok? Então, vamos para o terceiro item. Ele é meio que ligado com essa questão da burocracia. Saber as leis não significa conhecer. Por quê? Eu sei que tem a Lei 866, mas eu sei a aplicação, e nos casos omissos, eu vou recorrer a quem? Entendeu?
Então, saber as leis não significa conhecer. E ali a gente traz um paralelo, que é a questão de não ler o preâmbulo. Não ler o preâmbulo. E nessa eu vou deixar o Rafa falar, porque eu já estou falando demais. E essa é clássica que o Rafa sempre bate nessa tecla. Bate com força. Que é para vocês se ligarem. Rafa, essa questão do preâmbulo, talvez, além da minuta contratual, que hoje, com o entendimento que eu tenho, eu acredito que é o primeiro lugar que você tem que olhar para saber quais são as condições que ele vai contratar, porque dependendo das condições que o órgão público vai contratar, você nem perde tempo de ler o resto do edital. Vê as condições. Eu me encaixo? Encaixo. Beleza, então vou entrar. Dica de curso, hein? Anota. Vamos lá, Rafa. Discorre um pouco dessa questão do preâmbulo. Claro, o preâmbulo é um dos itens mais importantes aqui. Eu não vou falar que é o item mais importante, porque senão eu vou ir de contra o meu querido amigo Antônio, mas é um dos itens mais importantes que a gente tem que ler. Na verdade, quando a gente baixa o edital, né, a gente já vai lá naquele testamento inicial que a gente chama de preâmbulo, onde vem toda a legislação. Ou seja, se é 8666, se é a lei de estatal, se é pelo decreto 10024, se é pelo decreto estadual, municipal, que seja. Mas a gente sempre tem que estar atento e entender como é que funciona esses decretos, a legislação. Um exemplo, se for pela estatal, será que ela está utilizando de algum modo o decreto 10024 ou não? Ela está utilizando só o seu regulamento. E além de que ela está usando o decreto 10024, ela também pode estar usando o regulamento e deve estar utilizando. Então, assim, tudo isso você tem que saber. Poxa, será que eu vou abrir lá um edital e vou achar sempre que ele é pela 8666? Não, você além de ler e entender a lei da estatal, você tem que ir lá no seu regulamento interno de licitações e contratos e verificar se tem algum decreto, que é o decreto 10024, que ele mesmo dá a disponibilidade de uma estatal atender. E eu trago até um exemplo aqui, Antônio, sobre essa questão, não é nem questão de estatal, mas exemplo que você sabe, eu já citei esse case, é um case recente, que, por exemplo, se eu não entendesse ali a lei, eu seria eliminado ao baixar o edital. Então, baixei o edital, uma das exigências era a comprovação de 5 anos, né, naquela expertise. Ou seja, ele estava indo totalmente de contra a Instrução Normativa 05 de 2017, onde o licitante ele tem que comprovar a sua capacidade mínima por 3 anos. E não a bem entender, né, a bel prazer lá do órgão que ele fala, não, são 5, são 10, são 20 anos de experiência, só vai ter quantas empresas? Ele começa a restringir a competitividade. E a partir do momento que eu entendia aquela legislação, eu sabia como é que funcionava, a gente foi lá, impugnou e teve o resultado positivo e depois ganhamos e tudo mais, o cliente até assinou o contrato. Então é só um exemplo aqui, que se eu não conhecesse, eu ia verificar a exigência e simplesmente eu ia descartar. Isso não é uma boa oportunidade para mim. Então, a questão do preâmbulo, a gente tem que entender. E não adianta só saber que existe. A gente precisa realmente, como o Antônio já discorreu aqui, o nosso terceiro erro, a gente tem que conhecer. Não adianta saber que existe, né? Rafa, eu vou até para ratificar tudo isso que nós falamos. Conhecimento é saber que existe a Lei 866, que existe o Decreto 10024. Sabedoria é saber que uma estatal não necessariamente vai utilizar o Decreto 10024 na íntegra e também que eu não vou usar a 866 para as estatais. Vamos lá, quarto erro. Esse daqui também eu vou deixar você falar. Eu só vou dar a introdução, vou deixar você falar, porque na boa, você sempre fala isso e sempre tem pessoas que cometem esse erro. O quarto erro é: acabou a disputa de lances, acabou a licitação. Aquela pessoa que olha e fala, cara, acabou a etapa de lances, perdi, tô fora. Tchau, tchau. Desliga o computador, desloga, vamos para outra. Gente, calma. A etapa de lances, ela é uma das fases da licitação. A licitação só termina a hora que o órgão público liquida a última nota, que ele faz o termo de liquidação da última nota, emite o atestado de capacidade técnica, aí a licitação acabou. Enquanto ele não faz isso, ainda existe
a licitação. Rafa, manda bronca, meu amigo. Exatamente. Aí, para esse caso, eu trago até mais um exemplo, né? Então, acabou ali a fase de lance. Sei lá, eu fiquei em quinto lugar, fiquei em 10º lugar. Será que vale a pena eu acompanhar? Vale, eu já ganhei uma licitação em 13º, Antônio. 13º lugar acabou sobrando para mim. Por quê? Porque eu estava acompanhando. Claro que naquela época, tem uns anos atrás, essa realmente foi a que eu fiquei mais embaixo, mas eu acompanhei ali constantemente de forma manual. E hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode até acompanhar, Perfeito. né? A exemplo da Forset Licitações. Você vai lá, Perfeito. contrata um serviço dele e você consegue ter no seu celular, no seu e-mail, toda hora e constantemente o chat. O chat é muito importante você acompanhar, mesmo que você não esteja na primeira colocação. Por quê? Porque o primeiro colocado, de repente, vai negociar ali com a administração pública, o valor pode estar acima e não sobrar para ele. Vai ser desclassificado e vai sobrar para a segunda. De repente, a segunda não tem algum tipo de documento e vai para a terceira e vai para a quarta. A quarta não prestou atenção porque não estava aqui na live vendo essas dicas. A quinta não sei o quê. A sexta. Então, assim, pode ser até uma chance pequena, mas se tem chance, não tem jeito. Você tem que correr atrás e ficar atento. Inclusive, se você for mencionado, se você for convocado lá pelo pregoeiro, se você estiver abaixo do valor e você for convocado para poder enviar o seu documento, a sua proposta, e você não enviar, ele vai entender que você não está confirmando a sua proposta. Ou seja, abre chance para ser instaurado um processo administrativo contra a sua empresa. Você recebeu algum tipo de advertência para poder se colocar lá e fazer sua defesa prévia dentro do prazo que eles vão designar normalmente de 5 dias úteis. Então, tem que estar sempre atento. Tem que estar sempre atento também na documentação dos concorrentes. Ou seja, se você ficou ali em segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre dê analisada na documentação dos concorrentes. Claro que, aí voltando até a questão de outros tipos de pregão que não seja pelo decreto 10.024, eu não vou ter a documentação ali na minha cara, mas eu posso enviar um e-mail ao órgão e solicitar toda essa documentação para o pregoeiro para que eu tenha vistas ao processo, ir lá no órgão e chancelar um protocolo para que eu tenha acesso à documentação dos meus concorrentes. Se for pelo decreto 10.024, é muito mais fácil. Você vai conseguir subir lá, baixar toda a documentação, a não ser que esteja no SICAF. Aí você faz a mesma coisa, envia um questionamento ao órgão, envia uma solicitação ao órgão para solicitar os documentos. E o terceiro ponto, né, Antônio, é a questão da execução. Ah, eu perdi a licitação, preço muito baixo. Não é possível que aquela empresa vai conseguir prestar aquele serviço, não é possível que ela vai fornecer aquele material, meu preço de custo. Então você tem todo o direito de acompanhar qualquer tipo de execução contratual. Então, acompanhe a execução. Claro, se for no outro estado, vai ficar muito mais remota essa possibilidade. Mas você pode, de repente, acompanhar pelo portal Transparência, ver se aquela empresa ela está emitindo suas notas, se ela está recebendo, como que está. Pelo menos de uma forma superficial. Exatamente, de uma forma superficial você vai conseguir acompanhar como é que está aquele contrato. Se for no teu estado, no teu município, você consegue acompanhar ali, ó, de cara a cara. Então, acabou a disputa de lance, acabou a licitação? Não. Você tem que estar sempre acompanhando, seja o chat, seja o concorrente, ou seja a execução contratual. Já aconteceu comigo do fornecedor falar, cara, eu quero acompanhar a entrega de um determinado produto. E no dia da entrega, antes da entrega, na data marcada para a entrega, ligar para o fornecedor e falar, olha, está confirmado, certeza absoluta, olha, eu vou chamar o concorrente para olhar. É direito dele, não, pode chamar que eu garanto meu produto. E o concorrente vir, e a gente ligar para o concorrente e falar, olha, o fornecedor me garantiu que vai ser tal dia a entrega, vem para você acompanhar e tal. O fornecedor vir, o concorrente vir e acompanhar a entrega e ainda no final falar para a gente, poxa, perfeito, o edital de vocês, perfeito, o meu concorrente, achei que ele não ia cumprir, mas ele cumpriu inteiramente o que estava no edital, entregou o produto que atendia plenamente nos conformes, perdi meu tempo. Mas já aconteceu também de o fornecedor falar, não, ele não atende, e a gente chamar, e no dia ele vir analisar, verificar, e depois falar, olha, isso não atende, maravilha, o que não atende, coloca no papel, me traz, que eu vou dar de subsídio para a pessoa que está recebendo e conforme for o caso, a gente não vai aceitar o produto e vai devolver. E foi dito e feito, ele apontou tudo que tinha de irregularidade, elencou tudo, a pessoa responsável por receber analisou e não recebeu, pediu para que fosse corrigido os itens que ele colocou lá para ele poder assim aceitar. Então é muito importante que vocês façam isso, não só para garantir que da próxima vez vocês tenham uma competitividade mais leal, como também para ajudar o órgão público. Afinal de contas, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro.
É o dinheiro de todo mundo. Cada vez que desperdiça, cada vez que compra algo que fica parado, é o nosso dinheiro que deveria ser aplicado em algo que não foi. A Keila colocou aqui, ó, já fiquei em último lugar e levei todos os itens porque meus concorrentes foram inabilitados por deixar de apresentar um documento. Isso acontece mais do que vocês imaginam. E todo licitante experiente sabe disso. Existe uma estratégia. Gente, existe uma estratégia para você poder participar, tá? Não é simplesmente eu vou lá, vou dando preço, preço, preço. Não é assim que funciona. Tem uma estratégia por trás para poder participar. Quem é licitante de bom tempo sabe, ou pelo menos deveria saber. Mas isso vai ficar para uma outra live. Eu sei que existe essa estratégia, a gente sabe. O Rafael Ícaro praticamente aplica essa estratégia a todo momento, tanto para ele quanto para os clientes dele. Eu também aplico isso a todo momento para os meus clientes, evidente, para quem não vende para mim. E também para quem é mentorado por mim. Bom, vamos lá. Para o quinto erro, que é a questão... isso daqui também é muito importante, que é subestimar a importância do sistema de disputa. Veja bem, o quinto erro é subestimar a importância do sistema de disputa. E aqui eu trago o complemento disso, que é, você sabe operar o sistema, mas não necessariamente todos que estão envolvidos naquela licitação sabem operar. Em alguns casos, nem o pregoeiro sabe operar. Não é porque ele é o pregoeiro que ele é Deus, ele vai saber tudo. Existe uma fase de adaptação. Esse que vos fala, eu, no início, tinha muitas dúvidas em relação a tudo. Assim como todas as vezes que muda algo, eu tenho dúvida. E a todo momento eu tenho dúvida. Não é porque há mais de 10 anos eu atuo no mercado que eu sei tudo, não sei tudo. E a todo momento eu tenho dúvidas. Só que eu tenho humildade suficiente para assumir que eu tenho dúvidas, que eu não sei tudo e que eu busco melhorar. Mas o que é verdade é que nem todos dominam o sistema. E muitas vezes você acha que todo mundo está dominando o sistema. Vou dar um exemplo no sistema que eu mais opero, o Licitações E. No Licitações E existe um local específico para se fazer contraproposta. Eu lembro de uma vez que a gente estava brincando, usando o sistema do Licitações E, eu e o Rafael. E eu peguei e eu avisei ele que eu ia convocar ele, né? E o Rafael já tinha ido no local específico e eu ainda não tinha convocado. Eu fui no chat, convoquei ele e depois eu fui lá para responder para ele no local certo. Então eu avisei o que eu faria e fui no local certo para verificar. O Rafael tinha ido primeiro, ele não encontrou nada, o que ele pensou? O pregoeiro vai me chamar direto no chat. E depois, é óbvio que era uma brincadeira, depois eu mandei no chat que eu ia desclassificar ele porque ele não respondeu a contraproposta. Mas enfim... Era apenas um treinamento, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas enfim, você tem que entender que nem todas as pessoas dominam o sistema. Então, nem sempre as informações estarão na onde deveria estar. Então, você, como um dominador de licitações, você tem que saber disso e você tem que minimizar todas as chances de você ser desclassificado ou inabilitado. Então, não necessariamente todos os seus concorrentes sabem utilizar o sistema e não necessariamente o pregoeiro sabe utilizar o sistema. Às vezes ele está habituado com outro sistema. Cada sistema tem suas peculiaridades. Às vezes ele está iniciando. Rafa, quer citar mais alguma coisa aqui do elemento quinto? Então, só para a gente encerrar esse elemento quinto aí, só trazer o exemplo do Comprasnet. O Comprasnet trabalha com 4 casas decimais. Então, se você não estiver atento, se você não dominar o sistema, como o Antônio trouxe para a gente, o que vai acontecer? Em vez de você, de repente, dar 6 bilhões de reais, você vai chegar lá e vai dar 600 mil, 60 mil reais, dependendo do teu nervosismo na hora de dar o lance. Então, se você não domina, o que vai acontecer? Você será prejudicado. Então, é realmente você dominar da melhor forma possível todos os sistemas. Então, estar sempre atento aos sistemas que você participe de licitação, seja licitações E, seja Comprasnet, seja os demais sistemas. Perfeito. Pessoal, a gente vai trazer 10. Iremos trazer 10. Vamos fazer o seguinte, vamos parar no 5 e vamos fazer uma nova live trazendo os outros 5, tá bom? E tive uma ideia, Rafa. Vamos chamar o pessoal para um grupo. Vamos criar um grupo, vamos ter esse comprometimento, chamar esse pessoal para esse grupo. E nesse grupo a gente vai avisar
da próxima live e também vamos trazer conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Boa. Então vamos fazer isso daí, é um grupo exclusivo para quem já trabalha com licitações, e quer aprender sobre os principais erros e mais, para quem comete alguns erros ou porventura acha que pode cometer alguns erros e quer ficar o máximo informado e ter expertise para não cometer esses erros. Então vamos fazer o grupo, assim que terminar essa live, o grupo será no Telegram. Ah, faz no WhatsApp. Não, o grupo será no Telegram, porque você tem que ter comprometimento. Só vai participar quem está comprometido. Se você não está comprometido, então, infelizmente, vai perder essas dicas valiosíssimas que um pregoeiro com mais de 10 anos de atuação e um fornecedor e consultor com mais de 14 anos de atuação, mas a gente vai trazer para vocês. Seguir a gente, mano. Só uma perguntinha, porque a gente não respondeu nenhuma. Coloquei aqui na tela. Se é errado o pregoeiro ligar para a empresa e dizer que ela foi convocada. Vamos lá, o que o decreto diz? O decreto diz? O decreto diz que tudo deve ser pelo sistema. Se quando você ligar para o fornecedor, você conseguir avisar todos os outros e todos os outros ouvirem o que você está falando, não vejo problema nenhum. A grande questão é como fazer isso. Então, simplifique. Para não gerar problemas, eu sei que isso você está fazendo na maior boa vontade para não frustrar o processo. Eu sei o quanto agoniante é para o pregoeiro estar lá com a melhor proposta e ele convoca o licitante nem aparece. O licitante nem aparece. Mas eu não posso dizer para você, vá, liga, não é errado, porque o próprio decreto ele diz que todas as informações, todas as trocas de mensagem, tudo o que for relacionado ao processo deve ser feito dentro do sistema. Então, deve ser feito dentro do sistema. Infelizmente, a gente sabe que vai ter casos e casos, e para evitar problemas, eu não ligaria. Então, só para a gente fechar, já que você trouxe essa pergunta, eu vou trazer uns casos aqui práticos. Eu já recebi ligação, tá, de muitos anos atrás, hoje em dia, muito raramente, mas já recebi ligação de pregoeiro falando que estava sendo convocado no chat, principalmente quando eu participava de muita venda de peça. E aí já recebi, sim, ligação, sem nenhum tipo de ilegalidade. O pregoeiro ele só informava o seguinte, ó, você está sendo convocado no chat, eu preciso que você dê uma resposta. Eu entendi aquilo ali, ou era o desconhecimento, ou era o desespero. Lembrando que não era pelo decreto 10.024, então era ainda pelo 5.450. Atualmente, não recebi nenhuma ligação. Mas, por outro lado, foi o que o Antônio falou. Se o decreto está trazendo essa questão que tem que ser tudo de forma transparente no sistema, realmente acaba te travando um pouco de você tomar essa decisão. De você chegar e pegar o telefone e ligar de forma unilateral. E os demais? Como é que fica? E os demais concorrentes? Realmente fica numa sinuca de bico. Então, foi o que o Antônio falou. Também sugiro aí, tirando a questão da brincadeira, você entrar em contato com o seu jurídico e tomar a melhor decisão possível. Exatamente. Assim que terminar essa live, já vou lançar o grupo. E lá no grupo a gente vai começar a dar dicas em relação a isso. E a próxima live a gente vai anunciar lá no grupo. Então vai ter a live para a gente acabar, vai ser o 2.0. Bom, Rafa, gratidão aí. Ainda essa semana a gente vai lançar a 2.0 dessa live. Não sei se vai ser na hora do almoço, não sei qual vai ser o horário. A gente vai encaixar aí a nossa agenda e vai soltar para todo mundo. Gratidão, meu irmão. Rafa, recadinhos. Não, só agradecer a presença de todo mundo aqui e realmente fica ligado aí que a gente vai trazer a segunda parte da live. Vamos para cima, vamos embora. Bom, gratidão a todos, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Até, um abraço, gente.